Paz do Senhor, eu sou Aline Carvalho da De Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Jeremias, a partir do capítulo 49. Vamos à leitura de hoje. Capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque pois herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai-vos e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, e todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temá? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que eu visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estão condenados a beber o copo, totalmente o beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de excrescentação. E todas as suas cidades se tomarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que o embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno contra as nações, desprezado entre os homens, quanto a tua terribilidade e a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Eis que, como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque é semelhante a mim? E quem me empresaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor. E ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temá. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu como um estrondo de sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá,
e voará, estenderá as asas sobre Bósra e o coração dos valentes de Edom. Naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Ramate e Arpade, e porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como uma mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo. Porquanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo vento aquele que tem cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei as ruínas, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolações para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, então contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão e o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. E porei ao meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Capítulo 50. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir e não encobrais, dizei: tomada é a Babilônia, confundido está. Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ela uma nação do norte, e fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, que naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores a fizeram errar, para os montes a deixaram desviar, de monte em outeiro andarão, esqueceram-se do lugar do seu repouso.
Todos os que a achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fuge do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma geração de grandes nações da terra. Do norte se espalharão contra ela, dali será tomada, suas flechas serão como de valentes heróis, numa tornará sem efeito. E a caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Portanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos encheste como bezerra gorda, e rinchaste como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada. Antes se tornará em total assolação, porque qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, vingar-se-á a cada um para seu povo, e fugirá cada um para sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel contra a sua morada, e passará no camelo em Baçã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achado e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o teu tesouro e tirou os instrumentos da tua indignação, porque o Senhor Jeová dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu os seus celeiros, trilhai-as com feixe e destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe contra se ouve arrogantemente contra o Senhor,
contra os santos de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo em suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que levaram cativo os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor do exército é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagem de escultura, e eles pelos seus ídolos andarão enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, eles faleceram às suas mãos. Angústia se apoderou deles, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte. Mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que se substituiria perante mim? Portanto, ouve o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolado a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruiais a vós a sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor.
o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais alturas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitais sobre muitas águas, ricas de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza, jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grandes trondos de águas há nos céus e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ouvires de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito nenhuma delas. Vaidade são as obras de enganos, no tempo em que eu as de visitar, perecerão. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro, o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E contigo despedaçarei os capitães, os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destrói toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tomarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e invocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, e seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação em habitantes. Os valentes da Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornarão-se como mulheres, incendiarão as suas moradas, quebrados foram seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados.
e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficarão assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo de debulha. Ainda um pouco o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes, como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia com a multidão das suas ondas, se cobriu. Tornar-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia e tirarei da tua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu, saiu do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela, e os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe destruirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dominarão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraias, filhos de Nerias, filhos de Maaseias, indo ele a Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraias era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Saraias: em tu chegando à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que os havias de desraigar até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libná, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e ele todo o seu exército. E se acamparam contra ela, e levantaram-se contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, ao 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe lavrou ali a sentença. O rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês do 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas os mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores.
Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. E também tomaram os caldeirões e as pás, e os garfos, e as bacias, e os perfumadores, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos, e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. E as 2 colunas é o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos estes utensílios eram sem medida. Quanto às colunas, a altura, uma coluna era de 18 côvados e um fio de 12 côvados a cercava. E era sua espessura de 4 dedos e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze. A altura do capitel era de 5 covos, e a rede e as romãs em roda do capitel. E tudo era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna como as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda, e Seraias, o sumo sacerdote, e as Sofonias, e o segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei e que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia em Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas, e todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês de 12º, aos 25 do mês, que viu Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E mudou as suas vestes da sua prisão. E Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento como o rei da Babilônia e a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.